Jesus, amém? Amém. Quantos estão felizes com Jesus? Glória a Deus. Nós sabemos que não há outro Deus, não há outro melhor lugar para se estar do que na presença do nosso Pai. Então não perca a oportunidade de louvar o Senhor nessa noite, de glorificar o nome do Senhor nessa noite, porque Ele preparou este culto para te dizer: eu sei quem você é, eu te chamei para uma grande obra, e o que eu tenho para fazer na sua vida hoje é algo grande. Glorifica Ele, exalte o nome dEle, porque Ele é digno de receber todo louvor, toda adoração. Sobrecarregados, porque eu tenho o alívio que vocês precisam. Você sabe o que o Senhor está nos dizendo? Tudo aquilo que você precisa é somente a minha presença. Porque aonde a minha presença está, o cansaço tem que ir embora. Aonde a minha presença está, o mal tem que sair. O medo tem que acabar. Porque quando eu entro, eu faço amor. Eu faço a boa obra, eu cumpro os meus propósitos, eu faço o que eu amo, Senhor. Pois tudo que
acompanhe aqui, 1 Reis, capítulo 19, versículo 9. Primeira Reis, capítulo 19, versículo 9. Todos acharam? A palavra do Senhor vai nos dizer assim: e ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Vamos ler de novo. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Pode tomar o seu assento, em nome de Jesus. Nós sabemos que em todo o tempo da nossa vida existe um início, existe um meio e existe um fim. Existem momentos bons, mas também existem momentos ruins. Existem fases das nossas vidas que nós estamos muito felizes, satisfeitos, realizados, mas existem fases também que nós estamos cansados. Existem fases que nós estamos sem esperança, sem motivação, sem força. E é nessas fases que o Senhor fala comigo e com você: não desiste. Ainda não acabou. Não desiste. Porque nesses momentos que você pensa que está cansado, é o momento que eu preciso para te carregar sobre os meus braços. É o momento que eu preciso que você esteja mais próximo de mim, para te mostrar que o que eu tenho para você vai além do que você pede, além do que você possa imaginar. Essa palavra que nós lemos hoje vai nos dizer sobre o reinado de Acabe e Jezabel. Acabe era um rei que se voltou contra o Senhor, casou com uma mulher feiticeira, que trouxe a idolatria a Baal e a Azera para aquele lugar. E nós sabemos que aonde entra a idolatria, a presença de Deus não permanece ali. E viver longe da presença de Deus, irmão, não tem como estar bem. Uma hora as coisas se dão mal. Jezabel, sendo uma mulher tola, podemos citá-la dessa forma, influenciava muito o rei Acabe. No entanto, ela falava para o povo de Israel que o fato de Israel ser próspero era porque Baal era o Deus da fertilidade e ele mandava chuva sobre aquele lugar, e isso fazia com que a agricultura, o comércio fosse melhor, que os animais se mantivessem saudáveis e a cidade tinha recursos para se manter. Só que nós sabemos que não é bem assim. Então Deus levanta um profeta chamado Elias. Que homem forte, que homem valoroso, disposto a confrontar aquilo que Jezabel queria que o povo engolisse, para que o nome do Senhor fosse louvado em
transformou com o que a maioria queria. Ele preferiu permanecer crendo e cumprindo um propósito no qual Deus de Israel prevaleceu. E nós levando hoje para os dias atuais, nós vemos que o povo de Deus acaba sendo minoria em muitas vezes, em muitas opiniões, em muitos valores. Mas mesmo sendo em minoria, o Senhor dos exércitos é quem está na frente da nossa batalha. O Senhor dos exércitos é o mesmo que luta por nós, é o mesmo que prevalece, independente de Jezabel, independente do Deus de Baal, independente do que o mundo tenta fazer a gente engolir. O que prevalece é o nosso Deus. É somente Ele. É somente Ele que merece toda a honra. É somente Ele que merece toda a glória. Em 1 Reis mesmo, no capítulo 17, que antecede o que nós lemos, Elias já indignado com o que eles estavam vivendo, um povo perecendo por falta de conhecimento, sendo influenciado por uma mulher feiticeira. Por isso que hoje em dia nós não podemos engolir tudo aquilo que o povo fala. Meu irmão, hoje nós temos a tecnologia nas nossas mãos. Tudo que você colocar no Google, na IA, ele vai te dar ali. Tudo que você procurar na palavra de Deus, você tem respostas. Então não acredite naquilo que o mundo diz. Acredite naquilo que a palavra está dizendo. Busque conhecimento, busque sabedoria, busque entendimento, porque é o que nós precisamos hoje em dia para nós vencermos o dia mau. Só que nessa época, Deus precisou levantar Elias, o profeta do fogo, o profeta da ousadia, o profeta que teve coragem de se levantar quando os muitos estavam se vendendo por valores pagãos. E quando Deus levanta Elias vai dizer em 1 Reis 17: segundo a minha palavra, nestes anos não vai chover. Elias diz: segundo a minha palavra, nestes anos não vai chover. Quando Elias fala isso, ele está comprando uma briga, e uma briga grande. Jezabel mandava matar profetas. Só que Elias não estava com medo, não. Ele queria viver os propósitos. Ele queria andar na contramão do mundo mesmo. Pode falar o que quiser, podem tentar me matar, mas eu vou fazer a vontade do Senhor. Quando Elias se levanta e fala aquilo, segundo a minha palavra, antes os profetas usavam segundo a vontade de Deus, segundo Deus ordenou, segundo a minha palavra não vai chover. Tem que ter muito crédito, tem que ser muito íntimo, tem que ser escolhido para falar segundo a minha palavra, tem que ser ousado. Só que Deus, Ele conhece os seus. Deus, Ele sabe quem eu sou. Deus, Ele sabe quem você é. E o que Deus faz? E manda Elias: olha, Elias, esconde-te junto ao ribeiro de Querite, porque eu já ordenei que os corvos levem carne e pão, e você não vai ter
aquilo que ele decretou aqui, Deus assinou lá em cima. E quando Deus manda Elias para o Ribeiro do Querite, ele fica ali por um certo tempo. Só que nesse período, Jezabel está procurando ele. Quem que é? Quem que é o ousado que teve coragem de vir aqui e falar que não iria chover? Pode procurar em todos os cantos. Jezabel não sabia. Mas quando Deus manda ele se esconder, ele não estava se escondendo apenas num lugar específico. Ele estava escondendo debaixo das asas do Altíssimo. Aquele que manda tem que ser obedecido. Aquele que somente uma palavra que ele falar, todas as coisas têm que mudar. Chega um certo momento que ele está acomodado ali naquele lugar. Deus vai dizer para ele: olha, o tempo aí já acabou, o rio já se secou, agora eu preciso que você vá lá em Sarepta. Lá tem uma viúva, e essa viúva vai te alimentar. Eu acredito que Elias deve ter pensado assim: eu vou chegar lá, vai ter uma viúva num palácio, eu vou me hospedar lá, ela vai me alimentar, né? E assim, cuidado de Deus vai permanecer na minha vida. Só que quando Deus chama um profeta, Deus chama um profeta com um propósito. E nesse propósito exige etapas a serem vencidas. Quando ele chega lá, ele vê uma viúva catando um graveto. E ele fala: olha, prepara um alimento para mim. E ela fala: eu só tenho um pouquinho de azeite e um pouquinho de farinha para que eu e meu filho coma e morreremos. E ele diz: olha, vai lá, prepara para mim e tragam vasilhas. Assim ela obedeceu. Ela foi lá, preparou primeiro para o profeta e trouxe as vasilhas. E a Bíblia vai nos dizer que, conforme a história, houve a multiplicação sobre aquela casa. A prosperidade chegou sobre aquela casa. A mão do Senhor, a provisão do Senhor chegou sobre aquela casa. E nessa noite eu quero profetizar sobre a sua vida. Eu não sei qual momento que você está vivendo. Eu não sei o que você está passando. Mas a provisão de Deus chega na sua casa hoje. A provisão de Deus chega na sua família hoje. A provisão de Deus chega no seu trabalho hoje. Quando o profeta ele chega, as coisas não permanecem na mesma forma. Quando Deus ele entra na sua vida, a sua vida não vai permanecer mais a mesma. Mesmo sábado me fazer chorar, mesmo falo em representar sua aliança. Além de multiplicar, o filho daquela viúva adoece e chega a morrer. E ela vai questionar o profeta. E o profeta ora e aquele filho ressuscita. O propósito se cumpriu. Ele não só ia ser alimentado, mas como ele trouxe a provisão para aquele lar. Ele trouxe o milagre da ressurreição sobre aquele lar. Ele ressuscitou esse menino. Esse menino veio à vida. O propósito se cumpriu. E Deus vai dizer para Elias: Elias, volta. Agora é o momento da gente abrir o céu. A seca, ela durou em torno de 3 anos e meio. Deus, Ele sempre está no controle de todas as coisas. A palavra em Eclesiastes vai nos dizer que existe um tempo certo para todas as coisas. E nada foge do controle do nosso Deus. O propósito se cumpriu.
eu convoco os profetas de Baal, aqueles que sentam na mesa de Jezabel, para subir ao monte do Carmelo, além dos profetas de Azera. E ali nós vamos gerar um sacrifício. O Deus que responder com fogo, esse é o Deus de Israel. O povo estava dividido. O povo não sabia se cria em Baal, conforme era influenciado por Jezabel e Acabe, ou se eles criam um Deus verdadeiro. E Elias vai dizer assim: olha, vocês estão divididos. Povo, vocês estão divididos. Vocês precisam escolher um lado. Então eu vou fazer esse desafio. E o Deus que responder com fogo, esse é o Deus de Israel. Sobem para o monte de Carmelo. E quando chega lá, os profetas de Baal começam ali a gerar o sacrifício, a clamar pelo Deus deles. Começaram a se cortar o seu próprio corpo para que o Deus deles respondesse. Só que eles não tiveram resposta. Elias ainda vai debochar, né? Às vezes ele está dormindo. Às vezes o Deus de vocês está viajando. Clame mais alto, pode ser que ele escute. E nada. O Baal, que é o Deus que dava provisão da chuva, conforme dito por Jezabel, precisou se calar, porque não era o Deus verdadeiro. E Elias, como um profeta ousado, cheio da presença de Deus, ele, antes de convocar que Deus descesse fogo do céu, ele ainda pega água e joga nas madeiras, só para dificultar um pouco mais as coisas. E quando Elias começa a clamar ao Senhor, ele vai dizer: Senhor, Deus de Israel, responda para que caia fogo do céu e esse povo reconheça que só o Senhor é Deus, que só o Senhor é Deus, que só o Senhor é Elias mata os profetas à espada e vai dizer para Acabe o seguinte: olha, eu ouço o barulho de uma abundante chuva. Sabe o que ele está querendo dizer? O meu Deus, ele fecha o céu a hora que ele quer, mas ele abre a hora que ele quer. O que eu quero te dizer nessa noite: se o céu até hoje na sua vida estava fechado, hoje é noite dele ser aberto. Hoje é noite de você receber a sua vitória. Hoje é noite de você receber aquilo que você tem buscado. Hoje é noite de você receber a abundante chuva, aquela que foi preparada para mim, para você. Glórias a Deus. Nós vamos entrar agora no capítulo no qual nós lemos, que é o capítulo 19. Acabe chega para Jezabel e fala: olha, aquele mesmo que profetizou que não ia chover, fez um desafio e matou os nossos profetas. Jezabel não ia ficar calada não, né? Ela: olha, manda um mensageiro lá e avisa ele que amanhã
Nesse mesmo horário eu vou fazer com ele tudo o que ele fez com os profetas. O mensageiro, ele chega para Elias. Analisando essa passagem, eu falei, meu Deus, tinha que ter sido um pouco diferente. A gente não está falando de qualquer homem não, irmão. A gente está falando de um homem que fechou o céu, abriu o céu. A gente está falando de um homem que orou e caiu fogo do céu, que matou 450 profetas à espada. Não é qualquer um não. Só que por algum momento, eu acredito que a exaustão, o cansaço chegou sobre a vida de Elias. Ele começou a ver as suas limitações, não o Deus que ele servia. E chega momentos nas nossas vidas que é exatamente assim. Deus já provou que é Deus. Deus já te deu milagres. Deus já respondeu orações. Deus já fez acontecer na sua vida. Mas às vezes chega uma mensagem e essa mensagem desestrutura. Essa mensagem abala tudo aquilo que a gente já viveu. Não foi diferente com Elias, não. Elias sentiu medo. E no capítulo 19, desculpa. No versículo 3, vai falar que Elias, na hora, ele se levanta e ele escapa. Ele tenta proteger a sua própria vida, como se ele tivesse o controle disso. Por algum momento, ele toma a dependência do Senhor e começa a agir conforme as suas emoções, conforme aquilo que ele achava que iria defender a sua própria vida. E muitas das vezes nós somos assim. Nós nos levantamos diante de problemas, mas não é para correr para os braços do Pai. É para tentar resolver aquilo que nós não conseguimos resolver sem o nosso Deus. Tem situações nas nossas vidas que abalam tanto as nossas estruturas que por alguns momentos a gente esquece do Deus que nós servimos, da fé que nós temos. O texto nos diz que Elias, ele caminhou por um dia ao deserto. Ele deixa o seu amigo no local e ele se assenta debaixo de uma árvore e ele começa a pedir a morte. A sua alma estava tão aflita, as suas emoções tão desestruturadas, que ele começa a pedir a morte. Se ele quisesse morrer, ele ficava lá. Jezabel já tinha ameaçado matá-lo. Por que ele fugiu então? Ele não queria morrer não, meus irmãos. Ele queria só uma paz na sua alma. Ele queria só descansar a sua alma. Ele queria só se lembrar daquilo que Deus fez, mas por alguns momentos a visão dele muda, o foco dele muda. Então ele começa a ver as suas emoções, as suas limitações e esquece daquele Deus do qual o chamou. Não é diferente para nós. Quantas vezes, quantos problemas bateu em nossa porta e nós achamos que era o fim, era até mesmo para a morte, esquecendo daquele que prometeu e fiel para cumprir. E enquanto existir propósito na sua vida, meu irmão, não é tempo de ser batido, não. Propósitos ainda precisam se cumprir.
viver o que Deus tem para nós. Elias, ele dorme sentado naquela árvore, no zimbro. Só que Deus estava vendo o que Elias estava sentindo. Deus sabia o que Elias estava passando. E nós temos um Deus que cuida de nós. Independente se aquilo que a gente está pedindo não condiz com o que Ele quer para as nossas vidas, Ele tem cuidado de nós. Deus envia um anjo lá. O anjo chega até Elias e fala: Elias, levanta-te, coma e beba. Elias levanta, come, bebe, só que ele volta a dormir. E essa passagem, esse lado da passagem é muito interessante, porque muitas das vezes nós estamos num culto como esse e nós estamos recebendo um alimento espiritual que é o que vai nos dar força para a gente prosseguir, para a gente vencer mais uma semana, mais um mês. Só que quando chega lá fora, tudo aquilo que foi falado aqui muitas das vezes é esquecido. Muitas das vezes nós não nos lembramos mais. Elias, ele volta a dormir. O anjo vai nele de novo e fala: Elias, levanta-te, come e beba, porque a viagem é longa. Elias levanta, come, bebe, revigora as suas forças, revigora as suas motivações e caminha por 40 dias e 40 noites até o monte de Horebe. A força que ele precisava, o alimento que ele precisava naquele momento, vem direto do céu. E muitas das vezes nós estamos buscando recursos em muitas coisas que são naturais, mas o nosso alimento, ele vem lá do céu. O que a gente precisa vem lá do céu. Se nós temos a presença dele, nós temos tudo. Se nós temos a presença dele, nós sabemos lidar com ele. Os meus pés estejam em tua casa.
viver o que Deus tinha para viver conforme as suas emoções. E Elias vai se justificar para Deus. Olha, me ameaçaram, só sobrou eu. Estão me caçando para me matar, como se Deus não soubesse. É o que muitas das vezes nós fazemos. Deus, vou fazer mais nada não. Não vou lutar mais não. Não vou orar mais. A gente entra numa caverna. A gente nos bloqueia de viver o que Deus tem para nós, com medo, achando que se esconder é a melhor opção. Não é. Parar às vezes é a melhor opção. Não é. Porque se você é escolhido, meu irmão, se você estiver na caverna, se você estiver no buraco, onde quer que você esteja, Deus vai te achar. O escolhido não tem direito de escolha, né, Ana? O escolhido, ele não tem direito de escolha. Ou ele vive os propósitos, ou ele vive os propósitos, porque aonde você estiver, Deus vai te achar. E Deus vai dizer para ele: sai daí, sai da caverna. Elias saiu, sim ou não? Vamos ver se vocês já sabem a história. Elias saiu da caverna, sim ou não? Veio a tempestade, veio o vento, veio o fogo, mas o Senhor não estava nesses elementos. O que eu entendo com isso? Às vezes o fato de nos guardar dentro de uma caverna, ou de não obedecer à voz do Senhor quando Ele diz sai da caverna, isso pode trazer lutas para as nossas vidas. Tempestades podem ser atraídas para as nossas vidas por falta de obediência. Porque quando o Senhor fala sai da caverna, Elias, Deus já sabia o que estava falando para ele. Deus já sabia quem era ele. Deus já sabia o que passava na mente dele, no coração dele, nas emoções dele. O que eu entendo com isso é melhor obedecer do que sacrificar. A obediência, ela sempre vai gerar bênçãos para as nossas vidas. Só que quando nós decidimos ignorar o que Deus está fazendo, achando que nós sabemos o que fazer para livrar as nossas vidas, nós pagamos o preço, e o preço é muito alto. Passa o terremoto, passa o vento, passa o fogo, o Senhor não estava lá. Então passa sobre a caverna uma voz mansa e uma voz delicada. O Senhor estava ali. Muitas das vezes o Senhor está dizendo para mim e para você: olha, eu estou contigo. Olha, não é tempo de parar. Olha, saia dessa caverna hoje. Para de se dominar pelas suas emoções. Depressão só te leva para o
não se dobraram diante de mal. Sabe o que o Senhor está dizendo para mim e para você nessa noite? Enquanto você acha que acabou, eu estou preparando um banquete para você. Enquanto você acha que é só você que está passando por lutas, muitas pessoas também estão passando, mas eu estou te sustentando, eu estou te guardando, eu estou te livrando. Ainda não é o tempo de parar, o propósito ainda não se cumpriu. Deus vai dizer para Elias assim: olha, vai, levanta um sucessor, unge alguns homens. Elias vai, unge alguns homens. E só para resumir a história de Elias, Elias não enfrentou a morte comum. Elias, ele foi transladado numa carruagem de fogo para o céu. Sabe o que eu quero te dizer com isso? Não seja uma pessoa comum. Seja uma pessoa ousada diante daquilo que Deus colocou na sua vida. Seja uma pessoa ousada diante do milagre que é para você. Seja uma pessoa ousada para viver os propósitos que Deus tem na sua vida. Hoje é noite de sair da caverna. Hoje é noite de deixar o medo de lado. Hoje é noite de deixar a reclamação de lado e crer somente naquele que tem o controle de todas as